contrário do que muita gente diz. O que passou, passou, não volta mais, não olha para trás. Eu sou um pouco contra isso. Eu tenho dito que esse exercício do um arcano para a semana, de escolher uma carta somente, para pensar durante a semana, para aplicar ela de formas variadas e de interpretar essa carta segundo contextos variados também, tem sido muito produtivo. Por quê? Durante a semana vocês pensam um pouco sobre essa cartinha e vocês levam para a vida de vocês aquilo que interessa sobre aquele significado e como ele pode se aplicar nas situações de vocês. Parece óbvio, né? Eu estou agora pensando sobre o nosso 2 de ouros da semana passada e parece óbvio, né? A gente pensar que a nossa vida material, pense a vida material de uma forma ampla, nosso elemento terra que a gente já trabalhou aqui, parece óbvio pensar que esse elemento terra está ligado aos outros elementos da nossa vida e que para ele estar em equilíbrio, ele precisa também sugerir ou equilibrar os outros elementos da nossa vida. É óbvio para você? Pois é, para muita gente não é. A questão material está diretamente ligada aos nossos contextos externos, às nossas pessoas, aos nossos medos, aos nossos traumas, à nossa cultura, à nossa criação. E quando a gente fala em equilíbrio, que foi o caso da carta 2 de ouros, né? A gente precisa pensar no equilíbrio não de um elemento só, mas de todos os nossos 4 elementos, aí 5, né? Então eu pensei muito sobre isso nessa semana e eu falei, eu acho que eu vou deixar um ponto final nesse arcano no próximo vídeo da semana. Então vamos tirar mais uma cartinha para essa semana, vocês estão conectados? Mais um arcano para mais uma semana, mais uma reflexão que seja válida para você, que você consiga aplicar da melhor forma nas questões que vem vindo aí na tua vida. Seis de copas. Saiu copas. Fazia tempo que não saía copas por aqui. O naipe de copas é o naipe do elemento água. E a gente está falando da nossa vida sentimental, afetiva, o nosso lado emocional e a forma como essa água flui para dentro e para fora de nós. E eu vou dizer para vocês que essa é, pelo menos na minha visão, né, na forma como eu vivencio o tarô, essa é uma das cartas que mais provocam de todos os números de copas, de todas as cartas de copas do tarô, porque ela traz uma duplicidade na sua interpretação, principalmente quando a gente fala em interpretar a carta de acordo com o seu contexto. Contexto é na mesa, tô querendo dizer. Então hoje eu decidi trabalhar com esse arcano de uma outra forma. Ao invés de ficar falando sobre o que ele significa, eu vou fazer umas perguntas para vocês. E eu quero que vocês pensem nas questões de vocês, tá? E interpretem esse arcano a partir do que ele pode sugerir. Como é que você lida, sentimentalmente falando, com o seu passado? Você é uma pessoa muito nostálgica? Como é que você lida com a sua infância? Quando você pensa no seu eu criança, como é que você se sente? Como é que você se relaciona com a sua família? Você tem saudade da sua infância? Como é que você lida com as pessoas do passado que aparecem na sua vida? Como é que você lida com as questões do passado que aparecem na sua vida? Qual é o sentimento que te gera quando você olha para o passado? Como você se sente quando pessoas do passado retornam para o presente? Quando você pensa nas suas origens, o que é que você sente? Como é que você lida com as suas origens? Essa carta fala muito sobre as posturas que a gente teve e as posturas que a gente precisa revisar. Ela tem uma relação direta entre passado e presente. Um passado interior, lembranças, nostalgia, infância, coisas que a gente deixou para trás, o que a gente deixou de fazer, e também em termos de relações, pessoas, situações, relacionamentos. Sabe o que essa carta faz? É como se viesse uma ponta do passado encontrando a ponta do presente e a gente tivesse que fazer assim. É assim que eu sinto com essa carta. É como se a gente tivesse que obrigatoriamente visitar o nosso passado. E o que é que tem lá? Muitas vezes significa sentir alívio, sentir saudade, sentir amor, mas também significa visitar
mágoas, rancores e algumas dificuldades, às vezes nada grave. Muitas vezes essa carta cai nas minhas jogadas em relações familiares, assim, em questões familiares. Esta não é necessariamente uma carta ruim, pelo contrário, inclusive ela é bem feliz essa carta. Mas para muitas pessoas ela cai com peso, porque pensar em passado significa visitar espaços que a gente acha que pode deixar para trás. Mas o passado, ele não é algo para se jogar no lixo, ao contrário do que muita gente diz. O que passou, passou, não volta mais, não olha para trás. Eu sou um pouco contra isso, porque a gente tem que ser grato com o nosso passado, independente do passado que a gente teve, mesmo que doloroso e mesmo que esquisito. Foi ele que nos trouxe até aqui do jeito que a gente é, mais evoluído, mais crescido, não é assim que a gente tem que pensar? Então, as coisas que a gente fez no passado que foram boas, a gente não tem medo de peitar e dizer, olha só o que eu fiz no meu passado. Então, por que as coisas ruins e os momentos ruins a gente quer chutar para debaixo do tapete? E vocês sabem, cada tarólogo trabalha de um jeito, não é que interpreta as cartas de uma forma diferente, mas trabalha de um jeito. E eu gosto de trazer interpretações dos arcanos que sejam mais críticas. O que significa isso? Uma interpretação crítica é aquilo que traz possibilidades tanto negativas quanto positivas para se pensar. Então, por exemplo, se um arcano desse nos faz pensar sobre olhar para o passado com nostalgia, né? Ou olhar para a nossa infância com felicidade, ou retornar às nossas origens de uma forma doce e divertida, a gente também tem que se questionar se a gente faz isso, se a gente tem facilidade em fazer esse retorno. Porque se a resposta for não, e muitas vezes esta é uma carta que nos chama a atenção para um outro ponto, que é a necessidade de cura em relação ao passado. Até uma necessidade em revisitar o passado com um certo perdão, muitas vezes. Como é que é isso para vocês? Lidar com as questões passadas, das pessoas que vêm, de situações que retornam e você acha que estava tudo enterrado, mas não, elas nunca vão ser, porque fazem parte da tua vida e fazem parte da tua história. Como é que é isso para você?